Fala galerinha, beleza? Hoje mais uma aulinha de termoquímica especial. Vamos falar de várias entalpias aí, vamos continuar falando sobre calor e energia, conteúdo energético, né? Dentro da substância. Legal, hein? A gente vai chamar a vinheta, né? Chama a A vinheta gente aí. tem que combinar melhor as nossas falas, né? A gente tem que casar Sabe o que é vinheta? Tá. É o quadrinho. Isso. Vai, vinheta, vem! Tchau, tchau. Pronto, agora que a vinheta já veio, vamos aí dar um aviso para você curtir nosso vídeo aí, para ajudar na divulgação, compartilhar com seus coleguinhas, enviar no WhatsApp, né? Né? Beleza? Então vamos para aula, galera, vamos para aula. Vamos pra aula. Fala galerinha, beleza? A gente tem que saber entender o quanto de entalpia um composto pode possuir. Na verdade, os compostos não temos como medir exatamente a quantidade de energia em que um componente possui. Só que aí nós determinamos para entalpias no estado padrão, a gente chama de entalpia padrão, quando a substância ela é simples, uma substância simples e na sua forma alotrópica mais estável. Quando a gente fala mais estável é que ela é a mais abundante, a mais fácil de ser aparecer. Como é mais estável, provavelmente é a mais abundante. Todos os alótropos, eles são obrigatoriamente substâncias simples. Temos aqui algumas alotropias do carbono, como o carbono grafite, o diamante. A gente nem colocou aqui o fulereno. Nós temos o O2, que é o gás oxigênio. Nós temos o O3, que é o gás ozônio. Agora, o carbono grafite é o mais abundante, o mais estável. Então a gente estabelece como entalpia padrão igual a zero. Mas a entalpia do carbono diamante não é a mais estável e não é a mais abundante. Então a gente coloca como diferente de zero, mesmo sendo uma substância simples, ok? Da mesma forma, o O2, que é o mais abundante, a gente coloca como igual a zero, que está no estado padrão, obedecendo aí o seu grau de abundância e de estabilidade. Enquanto o ozônio não podemos afirmar que é igual a zero, mas sim diferente de zero. Nós temos aí também o enxofre, o fósforo e tudo mais, tá bom? Lembra-se sempre que a gente já fez uma aulinha sobre os alótropos, lá na aula 5 da nossa primeira playlist, uma playlist verde nosso, que a gente ainda está num estado muito imaturo, né? O nosso estado imaturo, nosso padrão. Agora, tio Soneca vai falar um pouquinho sobre a entalpia de formação para vocês. Então, galera, a entalpia padrão, ela foi um padrão que nós adotamos para poder medir a entalpia de outras substâncias. Não existe um termômetro, não existe um instrumento que mede a energia que uma substância contém. Não tem como você pegar, por exemplo, a glicose e medir a glicose. Tem quanto de energia nela? Não dá para fazer essa medida. Você tem que fazer uma medida comparativa. E por isso a gente considerou que a substância simples, na forma alotrópica mais abundante, no estado físico mais comum, tem entalpia igual a zero. A partir desse padrão aí que o Pavanelli falou para você, a gente mede a entalpia das outras substâncias, que vai ser aqui medida através da entalpia de formação. O que é essa entalpia de formação? Que também pode ser chamado de calor de formação. Ele é o calor envolvido numa formação de um mol de uma certa substância a partir de substâncias com entalpia igual a zero, com entalpia padrão igual a zero. Bom, vamos pensar aqui, a entalpia de formação do CO2 gasoso foi medida e foi determinada como sendo menos 393 kJ por mol. Significa que o CO2 ele tem uma energia negativa? Na verdade, não. Significa que a energia do CO2 ela é menor do que a substância simples que o formou em 393 unidades quando a gente coloca em quilojoules. Então vamos pensar assim, para formar o CO2 aqui, quais são as substâncias simples que seriam necessárias?
Lembrando que substâncias simples é aquelas que são formadas por um único elemento. E não precisa ser apenas simples, ela tem que ser na forma alotrópica mais abundante e no estado físico mais comum. Bom, o CO2 aqui, ele não é formado por carbono. Aí você vai pensar, qual que é a substância simples de carbono? Substância simples de carbono na forma alotrópica mais abundante no estado físico mais comum é o carbono, grafite sólido. Então eu vou ter que utilizar o carbono, grafite sólido. O CO2, além de carbono, ele não tem oxigênio. Além do carbono, grafite sólido, eu tenho que utilizar o gás oxigênio, que é a substância simples do elemento oxigênio na forma alotrópica mais abundante e no estado físico mais comum. Então você percebe que eu estou formando CO2 a partir de substâncias que eu considerei a entalpia igual a zero. Quando eu falo que eu considerei a entalpia igual a zero, quer dizer que não é o fato deles não terem energia, é que eu considerei esse valor como sendo zero para ter uma medida comparativa. E aí, quando eu fiz a transformação disso daqui em CO2, eu percebi que o CO2 tem um valor de energia 393 kJ menor do que o dos meus reagentes que eu considerei igual a zero. Sendo assim, agora ó, o ΔH não é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Considerando o meu reagente com entalpia igual a zero, eu posso falar que o ΔH dessa reação seria igual à entalpia do CO2 nesse padrão que foi adotado. Então, a entalpia de formação, a gente pode considerar como sendo a entalpia da própria substância, porque no padrão de medida que eu estou utilizando, a substância que eu utilizei para formar o CO2 são substâncias com entalpia igual a zero. E a partir disso, a gente foi tabelando todas as substâncias que a gente tem no nosso dia a dia, todas as substâncias que a gente pode fazer reações em laboratório, e foi medindo, comparando com as substâncias simples, a entalpia de cada uma dessas substâncias para depois poder fazer cálculo entre essas substâncias compostas, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, galera? Entendeu? É meio, talvez, complicado aí. Volte aí, veja o que eu falei novamente para você tentar entender melhor. Beleza? E aí, galerinha, você entendeu tudo que a gente falou? Pode ser aí que seja um pouquinho mais confuso essa parte de entalpia, formação, padrões estabelecidos, né? Mas acho que vai ficar mais fácil de você entender caso você precise ver o vídeo. Isso, você veja o vídeo aí algumas vezes, tenta anotar o que nós dissemos aí sobre a entalpia, para você conseguir internalizar esses conceitos. É, e esse é muito importante. Beleza? Então se inscreve aí, é nóis!